Olá a todos, estamos aqui com o Bernard Api, economista e ex-secretário especial da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda. Api, muito obrigado por falar aqui com a gente. Obrigado, Fabrício, é uma honra estar com vocês aqui no Latibus. Api, eu já quero começar te perguntando sobre o tema da feira, mobilidade urbana, transporte coletivo. Durante o processo de tramitação da reforma tributária, diversos setores foram fazer os seus pleitos e defender as suas cadeias. Queria saber como ficou a reforma para o setor de mobilidade urbana e como ela foi recebida por esse setor. É claro, dentro ali do regime especial de isenção ou do regime parcial, que depois será eventualmente ali o crédito. Queria saber como foi essa percepção. Bom, durante a elaboração da emenda constitucional, esse foi um setor que mereceu atenção especial e na emenda constitucional foram colocadas duas opções. Uma opção é a isenção, ou seja, não tem tributação, mas não recupera crédito, e a outra opção foi uma redução que a gente chama em 60% da alíquota, ou seja, a alíquota seria 40% da alíquota padrão com uma recuperação total de crédito, que no fundo dá também basicamente 0 a 0 de pagamento de tributo pelo setor. Na hora da regulamentação, na Lei Complementar 214, acabou-se optando pela isenção, que é o modelo que basicamente o setor já tem hoje. O que surgiu agora é falar, olha, a reforma tributária foi feita para estimular o investimento. Quando você dá isenção em vez da recuperação de crédito com a alíquota reduzida, você cria um estímulo menor para o investimento. Então tem uma discussão que está sendo feita agora e se faz sentido ter alguma mudança nessa tributação para ter um modelo que permita a recuperação do investimento, mas isso tem que ser feita com calma, é uma discussão que tem que ser feita com calma para saber o que é o melhor de fato para o setor. Essa possível alteração, justamente para que depois possa ser revertido em crédito aquilo que a isenção parcial, ela consegue ser feita ainda ao longo dos anos durante esse período de transição ou ela deve ser feita até quando? Não, dá para fazer ao longo dos anos, não é nada que você precise fazer do dia para a noite. Acho que quanto mais cedo, melhor, mas não é também nada de urgente. O setor entra perfeitamente em 2027, uma situação quase igual à que está hoje, então não chega a mudar muito. A questão é que a situação atual não é confortável para o setor, mas não é por razões tributárias, é por outras razões. Então acho que existe toda uma discussão do que fazer para, vamos assim, tornar mais atrativa a mobilidade urbana, mas melhor para o passageiro, melhor para a cidade como um todo. E eu acho que essa é uma discussão importante. A questão tributária dentro desse processo eu diria que é mais acessória, só que se você melhora a atratividade do transporte urbano, mudando a questão tributária, você pode criar um ambiente mais favorável para o investimento do que o ambiente que tem hoje. Eu acho que esse é o ponto mais importante. O transporte, há uma distinção entre o transporte, a mobilidade rodoviária, o transporte rodoviário e a mobilidade urbana e essa diferença também ali na cobrança da alíquota. No que me tange ao rodoviário, posso me corrigir se eu estiver enganado, há de fato esse investimento, esse crédito que vai ser revertido e eles conseguem melhorar os seus negócios, diferente do transporte urbano. Na sua visão, então, só para a gente deixar claro, seria melhor poder converter, de fato? No transporte coletivo, rodoviário, intermunicipal, interestadual, a alíquota ficou reduzida em 40%, ou seja, a alíquota vai ser 60% da alíquota padrão. Mas vai dar uma baita racionalizada no sistema, porque hoje é uma maluquice um ônibus que anda em vários estados. O ICMS de combustível, por exemplo, é um inferno para as empresas. Com a reforma tributária isso vai dar uma racionalizada. Para o transporte coletivo urbano, a opção que foi considerada é até uma alíquota menor. Uma alíquota de 40% e não de 60% da alíquota padrão, mas acabou sendo adotada a isenção. Pode falar, do ponto de vista que as empresas recolhem, não faz muita diferença, mas do ponto de vista de criar um ambiente mais favorável ao investimento, talvez seja melhor um modelo com recuperação de crédito. Para a gente encerrar, Pi, queria te fazer uma última pergunta, que é a preparação. Como você tem visto as empresas e os setores se preparando agora com o período de transição no ano que vem, batendo a porta? Bom, aqui tem várias preparações. Tem uma preparação que é se ajustar para emitir documentos fiscais eletrônicos nos termos exigidos pela reforma tributária. Já está bem avançado, tem alguns setores que não tinham antes documentos fiscais eletrônicos, vão ter que ter agora. É um processo que está em implementação, mas tem outras preparações das empresas. Uma delas é entender como a reforma tributária, aqui não estamos falando de transporte
coletivo, tá? Estou falando de empresas em geral, é entender como a reforma afeta a sua margem e os seus preços. E não é simplesmente eu pegar as minhas vendas, tirar o imposto que eu tenho hoje e botar um novo imposto. Não, eu tenho que olhar para as minhas compras. Às vezes o meu fornecedor tem um ganho com a reforma tributária que eu tenho que estar preparado para negociar com ele para poder repassar isso para o preço, para eu poder repassar para o meu consumidor. Ao mesmo tempo, a reforma tributária muda estruturalmente a economia. Vou dar um exemplo. No setor de construção civil, hoje é mais barato fazer um prédio de concreto armado do que com estrutura pré-fabricada. A reforma tributária resolve esse problema. Então, provavelmente, no longo prazo vai ficar melhor, mais eficiente, usar mais estrutura pré-fabricada, menos concreto armado, tá certo? O setor tem que estar preparado para isso. Não vai mudar do dia para a noite, mas tem que estar se preparando. Então, eu acho que algumas empresas já avançaram mais nesse sentido, mas outras ainda estão atrasadas em termos de entender o impacto sobre as suas margens. Essa acho que é mais urgente para 2027, porque se o seu concorrente souber fazer uma boa negociação com os seus fornecedores e você não, provavelmente você vai ter um problema de competição. Então, quem souber fazer isso, quem conseguir se antecipar para fazer isso, vai sair melhor desse processo. Não é que a empresa vai quebrar, nada disso, mas pode ser que você tenha aí um período pior porque o seu concorrente fez e você não fez. A questão estrutural, o impacto vem de longo prazo, mas as empresas vão ter que considerar isso também. Perfeito. Nós conversamos com Bernard Api, economista e ex-secretário especial da reforma tributária, o pai da nova reforma tributária aqui no Brasil. Api, obrigado por conversar com a gente. Obrigado, Fabrício. É uma honra estar com vocês aqui.